A manhã de setembro chegava tímida pelas ruas de São Paulo, quando Felipe Andrade empurrou a porta de vidro do Café Magnólia. O sininho dourado anunciou sua entrada com um tilintar delicado, quebrando o silêncio acolhedor do estabelecimento. Ele parou por um instante no limiar, deixando que seus olhos percorressem cada detalhe do espaço que agora lhe pertencia. As paredes cor de marfim abraçavam mesas de madeira envelhecida, cada uma com seu vaso singelo de flores brancas. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas de linho, criando padrões dourados no chão de tábuas largas. O aroma de café recém-passado misturava-se ao perfume adocicado de pães saindo do forno. Felipe respirou fundo, sentindo o peso da decisão que tomara 3 semanas atrás. 35 anos, empresário bem-sucedido, uma lista interminável de conquistas profissionais. E ainda assim, algo faltava. A compra do Café Magnólia não fora apenas um investimento. Fora uma tentativa de preencher o vazio que crescia dentro dele a cada reunião corporativa, a cada jantar de negócios onde sorria sem sentir. Bom dia, seja bem-vindo. A voz surgiu como uma melodia inesperada, fazendo Felipe erguer o olhar. E então, o mundo parou. Bianca Cardoso caminhava em sua direção com uma bandeja equilibrada na mão esquerda, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Seus cabelos castanhos caíam em ondas naturais sobre os ombros, emoldurando olhos cor de mel que brilhavam com uma luz própria. O avental branco sobre o vestido azul marinho dava-lhe um ar ao mesmo tempo profissional e acolhedor. Mas foi o sorriso, aquele sorriso sincero e caloroso, que atingiu Felipe como um raio em pleno peito. "Uma mesa para o senhor?" ela perguntou, inclinando ligeiramente a cabeça. Felipe abriu a boca, mas as palavras se perderam em algum lugar entre seu cérebro e sua língua. Ele, que comandava reuniões com dezenas de executivos, que negociava contratos milionários sem pestanejar, se via subitamente mudo diante daquela mulher. Sim, por favor." As palavras finalmente emergiram, soando mais roucas do que ele pretendia. Bianca o conduziu até uma mesa próxima à janela, seus movimentos fluidos e graciosos. Quando ela se inclinou para deixar o cardápio sobre a mesa, Felipe capturou um leve perfume de lavanda e algo mais sutil, talvez baunilha. Seus dedos roçaram por um segundo quando ela entregou o menu plastificado e Felipe sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha. "Nosso especial de hoje é um cappuccino com canela e um croissant de amêndoas. Mas se preferir algo diferente, ficarei feliz em recomendar." Os olhos dela encontraram os dele novamente, e Bianca parou por uma fração de segundo, como se também tivesse sentido algo inexplicável. "O especial parece perfeito", Felipe respondeu, incapaz de desviar o olhar. "Você trabalha aqui há muito tempo?" 3 anos. O sorriso de Bianca se ampliou. "Comecei como ajudante de cozinha, e agora estou aqui na frente. Adoro este lugar. Tem algo especial, sabe? Como se cada pessoa que entra deixasse um pouco de sua história entre essas paredes." Felipe sentiu seu coração acelerar. Histórias interessantes? As melhores. Bianca segurou a bandeja contra o peito, seus olhos brilhando com entusiasmo genuíno. "Tem a senhora Amélia, que vem toda terça-feira às 3 da tarde e sempre pede chá de jasmim. Tem o senhor Eduardo, que escreve poesias nas costas dos guardanapos. E tem a jovem Clara, que conheceu o noivo dela bem naquela mesa ali." Ela apontou para um canto aconchegante. "Este café é mais que um negócio. É um pedacinho de lar para muita gente." Cada palavra que saía de sua boca fazia Felipe se apaixonar um pouco mais. Não apenas pela mulher, mas pela paixão evidente em sua voz. Havia algo puro e autêntico em Bianca que ele não encontrava há anos no mundo corporativo de plástico e aparências. "Você fala como se este lugar fosse seu", Felipe comentou, estudando cada nuance de sua expressão. Bianca riu, um som cristalino que ecoou suavemente pelo café. "Às vezes sinto que é. Sabe quando você se conecta tanto com um lugar que ele vira parte de você?" Ela corou levemente como se tivesse revelado algo íntimo demais. "Desculpe, às vezes falo demais. Vou buscar seu pedido." "Não." A palavra saiu com mais urgência do que Felipe pretendia. "Quer dizer, não precisa se desculpar. É bonito ver alguém apaixonado pelo que faz." Os olhos dele se encontraram novamente e o momento se estendeu. 2, 3 segundos que pareceram uma eternidade. Felipe podia ver pequenas manchinhas douradas nas íris castanhas de Bianca,
Podia contar as leves sardas que pontilhavam seu nariz. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar, mas também uma força silenciosa. Vou buscar seu café, Bianca murmurou, afinal, quebrando o encanto. Mas antes de se virar, ela lhe concedeu outro sorriso, mais tímido dessa vez, mas igualmente devastador. Felipe a observou caminhar até o balcão, conversando brevemente com outra funcionária antes de desaparecer pela porta que levava à cozinha. Apenas então ele percebeu que estava segurando a respiração. Soltou o ar lentamente, passando as mãos pelo rosto. O que estava acontecendo com ele? Em 35 anos de vida, Felipe Andrade saíra com dezenas de mulheres. Belas, inteligentes, sofisticadas. Mas nenhuma, absolutamente nenhuma, o fizera sentir o que sentiu nos últimos 5 minutos. Era como se algo adormecido dentro dele tivesse despertado violentamente. Ele olhou ao redor do café com novos olhos. Talvez a compra daquele lugar não tivesse sido apenas uma tentativa de mudança. Talvez fosse destino. Aqui está. Bianca retornou carregando uma bandeja com um cappuccino humeante e um croissant dourado que exalava um aroma celestial. Ela depositou tudo com cuidado à sua frente. Preparei pessoalmente, espero que goste. Tenho certeza que vou adorar. Felipe pegou a xícara, sentindo o calor reconfortante da porcelana entre suas mãos. O primeiro gole foi uma revelação. O equilíbrio perfeito entre o amargor do café e a doçura da canela, a textura cremosa da espuma. Isso é incrível. O rosto de Bianca se iluminou com orgulho genuíno. É a receita da minha avó. Ela trabalhava em uma fazenda de café no interior de Minas e conhecia todos os segredos. Ela se inclinou ligeiramente, como se fosse contar um segredo. O truque está na temperatura do leite e na qualidade da canela. Mas não conte para ninguém. Felipe riu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Seu segredo está seguro comigo. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, enquanto o café seguia sua rotina matinal ao redor deles. Outros clientes entravam. O sininho tocava. Conversas murmuravam pelas mesas. Mas para Felipe, o mundo se reduzia àquela mulher de olhos cor de mel e sorriso que desarrumava seu coração. Bianca! A voz de outra funcionária quebrou o momento. Preciso de você na cozinha. Já vou, Bianca respondeu. Mas seus olhos permaneceram em Felipe por mais um segundo. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Pode deixar. Felipe observou-a se afastar novamente, memorizando cada detalhe, a curva de seu pescoço, o balanço de seus cabelos, o jeito delicado como ela se movia. Ele bebericou seu cappuccino lentamente, saboreando não apenas o líquido aromático, mas também a sensação nova e assustadora que tomava conta de seu peito. Pela primeira vez em anos, Felipe Andrade não pensava em planilhas, reuniões ou investimentos. Pensava apenas em como faria para voltar ali no dia seguinte. E no dia seguinte. E em todos os dias depois disso. Porque de uma coisa ele tinha certeza. Sua vida acabara de mudar para sempre. E tudo começara com um sorriso servido junto com uma xícara de café em uma manhã de setembro. Quando finalmente se levantou para pagar, 1 hora depois, Bianca estava no caixa. Espero que tenha gostado, ela disse, digitando o valor. Mais do que pode imaginar. Felipe entregou o cartão, seus dedos roçando os dela novamente. Voltarei amanhã, se não se importar. Bianca corou, um tom adorável de rosa que subiu por seu pescoço até suas bochechas. Será um prazer recebê-lo de novo, senhor. Felipe. Pode me chamar de Felipe. Felipe. Ela testou o nome em sua voz, e ele nunca amara tanto ouvir seu próprio nome. Até amanhã, então. Felipe deixou o café Magnólia sentindo que deixava para trás um pedaço de seu coração, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em anos, sentia que estava indo na direção certa. Os dias seguintes se transformaram em uma dança delicada de olhares e palavras cuidadosamente escolhidas. Felipe voltava ao café todas as manhãs às 8 em ponto, sempre pedindo a mesma mesa perto da janela, sempre esperando ver aquele sorriso que iluminava seu dia inteiro. Bianca o recebia com uma alegria crescente que ela mal conseguia disfarçar. Na primeira semana, as conversas eram breves, comentários sobre o clima, recomendações do menu, pequenas cortesias. Mas havia algo nas pausas, nos olhares, que se prolongavam 1 segundo a mais que o necessário, que falava muito mais que as palavras. Você trabalha por aqui? Bianca perguntou na 5ª manhã, enquanto servia seu cappuccino habitual.
Felipe hesitou. Tecnicamente ele trabalhava ali. Era o dono do lugar. Mas revelar isso agora poderia mudar tudo. Criar uma dinâmica de poder que arruinaria a conexão genuína que estava florescendo entre eles. Trabalho com administração, respondeu, o que era verdade. Apenas não a verdade completa. E você? Sempre quis trabalhar em um café? Os olhos de Bianca se iluminaram. Na verdade, meu sonho é ter meu próprio restaurante um dia. Comida de verdade, sabe? Aquelas receitas que passam de geração em geração, que têm história e alma. Ela se sentou na cadeira vazia à frente dele, uma intimidade nova que fez o coração de Felipe disparar. Sei que parece bobo. Não é bobo. Felipe se inclinou para a frente, seus olhos fixos nela com intensidade. É lindo. Poucos têm a coragem de perseguir seus sonhos de verdade. E você? Persegue os seus? A pergunta o pegou desprevenido. Felipe ficou em silêncio por um momento, considerando honestamente. Estava perseguindo o que achava que eram meus sonhos, admitiu finalmente. Mas recentemente descobri que talvez estivesse correndo atrás das coisas erradas. E qual seria a coisa certa? Felipe a olhou nos olhos e a resposta estava ali, clara como cristal. Mas era cedo demais para dizer em voz alta. Ainda estou descobrindo, foi o que disse. Bianca sorriu, um sorriso compreensivo que sugeria que talvez ela entendesse mais do que ele revelara. Às vezes as melhores coisas da vida aparecem quando paramos de procurar. Ela não poderia saber o quanto aquelas palavras eram verdadeiras. A segunda semana trouxe conversas mais longas. Felipe descobriu que Bianca morava com a mãe em um apartamento pequeno na Zona Leste, que estudava gastronomia à noite, que adorava filmes antigos e livros de poesia. Cada revelação era um presente que ele guardava cuidadosamente em seu coração. Bianca, por sua vez, descobriu que Felipe era mais complexo do que aparentava. Havia uma melancolia escondida atrás de seus olhos escuros, uma solidão que ela reconhecia porque sentia a mesma. Ele falava sobre negócios e números, mas seus olhos só brilhavam de verdade quando ela contava sobre suas aventuras culinárias. Você já provou um autêntico risoto de limão siciliano? Ela perguntou uma manhã, sentando-se com ele durante uma pausa. Em algum restaurante sofisticado, provavelmente, Felipe admitiu. Mas tenho certeza que não era como o seu seria. Bianca riu. Como sabe que o meu seria especial? Porque tudo o que você faz parece ser especial. O silêncio que seguiu foi carregado de eletricidade. Bianca corou mordendo o lábio inferior, um gesto que Felipe passou a adorar, mesmo sabendo que era uma tortura doce. Você é diferente dos homens que vêm aqui, ela disse finalmente, sua voz mais baixa. A maioria tenta impressionar falando sobre dinheiro ou carros. Você pergunta sobre meus sonhos. Talvez porque seus sonhos sejam mais interessantes que qualquer carro. Felipe não sabia de onde vinham essas palavras, essa versão romântica de si mesmo. Mais perto de Bianca, ele se sentia diferente, mais leve, mais verdadeiro, mais vivo. Na terceira semana, a dona anterior do café, Dona Márcia, apareceu para buscar alguns pertences que havia deixado para trás. Felipe estava no café como sempre quando ela entrou. Seu coração quase parou quando ela o reconheceu. Senhor Andrade, que surpresa vê-lo aqui. Ela se aproximou com um sorriso caloroso. Como está indo com o café? Espero que esteja satisfeito com a compra. Felipe viu o sangue drenar do rosto de Bianca. Ela estava perto do balcão e havia ouvido tudo. Seus olhos se arregalaram, primeiro em choque, depois em algo que parecia confusão e mágoa. Compra? Ela repetiu, sua voz mal acima de um sussurro. Ah, você ainda não contou para a equipe? Dona Márcia pareceu perceber o erro, mas era tarde demais. Bem, o Sr. Andrade aqui é o novo dono do Café Magnólia. Comprou há quase um mês. O mundo de Felipe desmoronou. Ele viu a mágoa nos olhos de Bianca, a sensação de traição. Ela tinha se aberto para ele, compartilhado seus sonhos, seus medos. E o tempo todo, ele era o dono do lugar onde ela trabalhava. O homem que, com uma palavra, poderia mudar completamente sua vida. Bianca. Felipe se levantou, mas ela já estava recuando. Com licença, ela murmurou, antes de desaparecer pela porta da cozinha. Felipe tentou segui-la, mas Dona Márcia o segurou pelo braço. Deixe-a processar isso, aconselhou gentilmente. Dê tempo a ela. Mas como poderia dar tempo quando cada segundo sem ela parecia uma eternidade? Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Felipe.
Ele continuou indo ao café, mas Bianca sempre arranjava uma desculpa para não atendê-lo. Era Juliana, a outra garçonete, quem trazia seu pedido, com um sorriso simpático, mas que não aquecia nada dentro dele. Felipe a via pela janela da cozinha, seus movimentos rápidos e eficientes, mas sem aquela luz que costumava irradiar. E ele sabia no fundo de sua alma, que era culpado por ter apagado aquela luz. No quarto dia, ele não aguentou mais. Esperou o café fechar às 6 da tarde e ficou do lado de fora, encostado em seu carro, as mãos nos bolsos, o coração martelando contra as costelas. Bianca saiu por último, travando a porta com a chave que Dona Márcia lhe confiara anos atrás. Quando se virou e o viu ali, parou abruptamente. Por um momento, Felipe pensou que ela simplesmente daria meia volta e sairia pela porta dos fundos. Bianca, por favor, só me dê 5 minutos. Sua voz saiu embargada, carregada de uma emoção que ele não tentou esconder. Ela ficou parada, os braços cruzados sobre o peito, em uma postura defensiva. A brisa da tarde mexia com seus cabelos, e mesmo na penumbra do entardecer, ela era a coisa mais linda que Felipe já vira. 5 minutos, ela concordou finalmente, sua voz fria. Mas não aqui. Vamos ao parque. Caminharam em silêncio até o pequeno parque na esquina, onde crianças brincavam nos balanços e casais passeavam de mãos dadas. A ironia não passou despercebida por Felipe, todo aquele amor ao redor deles, enquanto o dele escorria entre os dedos como areia. Sentaram-se em um banco afastado, sob um ipê que começava a soltar suas flores amarelas. Por que não me contou? Bianca falou primeiro, seus olhos fixos nas próprias mãos. Desde o primeiro dia você sabia quem eu era, onde eu trabalhava, que você era meu patrão, e deixou que eu me abrisse com você, que eu confiasse em você. Eu sei, e não tenho desculpa. Felipe passou as mãos pelo cabelo, frustrado consigo mesmo. No começo eu só queria conhecer o café sem que as pessoas soubessem quem eu era. Queria ver o lugar funcionando de verdade, entender a alma dele. Mas então eu te conheci e... E o quê? Decidiu que seria divertido brincar com os sentimentos da garçonete? A acusação doeu mais que um tapa. Não, Felipe se virou para ela, a intensidade em sua voz fazendo Bianca finalmente olhá-lo. Eu me apaixonei por você. No primeiro segundo em que te vi, algo dentro de mim reconheceu algo dentro de você. E quanto mais te conhecia, mais difícil ficava revelar a verdade, porque eu tinha medo, muito medo, de perder você. Lágrimas brilhavam nos olhos de Bianca. Você acha que eu me importo com o fato de você ser o dono do café? Você acha que sou tão superficial assim? Não, eu nunca pensei isso. Então por que escondeu? Por que me deixou me sentir uma idiota quando Dona Márcia contou a verdade na frente de todos? Felipe sentiu um nó na garganta. Porque sou um covarde. Porque na minha vida toda, as pessoas sempre se aproximaram de mim pelo que eu tenho, não por quem eu sou. E com você era diferente. Você me olhava como um homem, não como uma carteira. E eu era egoísta demais para arriscar perder isso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Uma criança gritava de alegria no balanço, um cachorro latia ao longe. A vida seguia seu curso indiferente ao pequeno drama que se desenrolava naquele banco. Você me magoou, Bianca disse finalmente, sua voz quebrando. Passei as últimas 3 semanas achando que estava conhecendo alguém especial. Contei coisas para você que mal conto para minha própria mãe. E agora não sei o que era real e o que era... Eu nem sei. Tudo era real. Felipe ousou pegar sua mão e, para seu alívio, ela não a retirou. Cada palavra, cada olhar, cada momento. A única coisa falsa foi minha coragem de ser completamente honesto. Mas o que eu sinto por você? Isso é a coisa mais real que já senti na vida. Bianca olhou para suas mãos entrelaçadas, os dedos dele envolvendo os dela com uma delicadeza que contrastava com sua força. Como posso confiar em você agora? Eu não sei. A honestidade doeu, mas era o mínimo que ele lhe devia. Só posso prometer que daqui para frente nunca mais haverá segredos entre nós. E que farei tudo, absolutamente tudo, para reconquistar sua confiança. Ela puxou a mão e Felipe sentiu seu coração partir. Mas então ela não se levantou. Apenas virou o corpo para encará-lo completamente. Ainda trabalho para você. Isso muda tudo. Não precisa mais trabalhar no café se isso te deixa desconfortável. Posso te ajudar a... Não. A interrupção foi firme. Não vou deixar você resolver meus problemas com dinheiro.
Não é sobre isso, nunca foi sobre isso. Então, sobre o que é? Bianca respirou fundo e, pela primeira vez, Felipe viu vulnerabilidade real em seus olhos. É sobre o fato de que eu também estava me apaixonando por você. E agora não sei se o que sinto é real ou se foi influenciado pela dinâmica de poder ou pela fantasia de quem eu achava que você era. A admissão fez o coração de Felipe saltar e sangrar ao mesmo tempo. Ela correspondia a seus sentimentos, mas a ferida da mentira talvez fosse profunda demais. O homem que você conheceu no café sou eu, ele disse com urgência. A pessoa que perguntava sobre seus sonhos, que se importava com suas histórias, que ficava 1 hora a mais só para estar perto de você, esse sou eu. O dinheiro, o café, os negócios, são só circunstâncias. Mas quem eu sou quando estou com você? Essa é minha verdade. Bianca mordeu o lábio e ele viu a guerra interna que travava. Finalmente ela suspirou. Preciso de tempo. Para processar tudo isso, para entender o que estou sentindo sem a confusão de trabalharmos no mesmo lugar. Felipe assentiu, embora cada célula de seu corpo protestasse. Quanto tempo você precisa? Não sei. Mas não vá embora. Não desista de mim ainda. Era um fio de esperança. E Felipe se agarrou a ele com toda a força. Nunca. Você me dá o tempo que precisar. Mas saiba que estarei esperando. Hoje, amanhã, daqui a 1 ano. Esperarei. Ela se levantou, ajeitando a bolsa no ombro. Mas antes de ir embora, olhou para ele uma última vez. Felipe? Sim? Obrigada por ser honesto agora. Isso significa alguma coisa. E com isso, ela se foi, deixando Felipe sozinho no banco sob o ipê florido, com o coração partido, mas ainda batendo, ainda esperando, ainda acreditando que o amor deles era forte o suficiente para sobreviver à tempestade. 1 semana se passou. Felipe respeitou o espaço de Bianca, mas não conseguiu ficar completamente longe. Ia ao café, mas ficava discreto, escolhendo mesas mais afastadas, pedindo apenas um café rápido. Seus olhos, porém, sempre a encontravam, e os dela, eventualmente, encontravam os dele. Havia algo diferente agora. A mágoa ainda estava lá, palpável como uma terceira pessoa entre eles. Mas também havia algo novo, uma compreensão nascente, talvez. Bianca o observava quando achava que ele não estava olhando, estudando-o como se tentasse resolver um quebra-cabeça complexo. Foi Juliana quem finalmente forçou a situação. Vocês dois estão sendo ridículos, ela declarou numa tarde chuvosa de outubro, quando o café estava praticamente vazio. Bianca estava limpando mesas e Felipe fingia ler um jornal. Qualquer um com olhos na cara vê que vocês estão apaixonados. A diferença é que agora estão sendo apaixonados e miseráveis. Bianca corou furiosamente. Juliana, isso não é da sua... É sim da minha conta quando tenho que aguentar você suspirando a cada 5 minutos e ele fazendo cara de cachorro abandonado no canto. Juliana apontou para Felipe, que teve a decência de parecer envergonhado. Olha, sei que ele escondeu quem era. Foi errado? Foi. Mas o homem está claramente apaixonado e arrependido. E você, minha amiga, está se punindo junto com ele. Não é tão simples assim, Bianca murmurou. O amor nunca é simples. Mas também não precisa ser complicado. Juliana pegou sua bolsa. Vou sair mais cedo hoje. Vocês dois conversem. De verdade dessa vez. E antes que qualquer um pudesse protestar, ela já tinha ido embora, deixando apenas Felipe e Bianca no café quase vazio, com o som da chuva tamborilando nas janelas. O silêncio se estendeu por longos segundos. Então, Felipe se levantou, caminhando lentamente até onde Bianca estava, como se aproximasse de um animal assustado. Ela tem razão, ele disse suavemente. Sobre eu estar miserável. Essas foram as piores semanas da minha vida. Bianca não respondeu imediatamente. Continuou passando o pano sobre a mesa já limpa, seus movimentos mecânicos. Eu fiz pesquisas sobre você, ela admitiu finalmente. Na internet. Li sobre suas empresas, seus investimentos, sua vida antes do café. Ela parou, encarando-o. Você poderia ter qualquer mulher que quisesse, mas eu quero você. Por quê? A pergunta saiu como um grito sussurrado. Sou só uma garçonete com sonhos grandes demais e uma conta bancária muito pequena. O que você vê em mim que não pode encontrar em alguém do seu mundo? Felipe deu mais um passo, seus olhos ardendo com intensidade. Você quer saber o que eu vejo? Vejo uma mulher que trabalha dupla jornada perseguindo seus sonhos. Vejo alguém que trata cada cliente como se fosse especial,
que conhece seus nomes e suas histórias. Vejo uma pessoa que fala sobre comida como se fosse poesia e sobre sonhos como se fossem possíveis. Ele estava perto dela agora, tão perto que podia ver as pequenas gotas de água da chuva que haviam respingado em seus cabelos. Vejo a mulher que fez meu coração voltar a bater depois de anos de apenas funcionar. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Bianca. Você me assusta. Por quê? Porque eu acreditei quando disse que nunca mais sentiria isso. Depois do meu último relacionamento, jurei que focaria só em mim, nos meus sonhos. E então, você apareceu e bagunçou tudo. Felipe ousou levantar a mão, limpando a lágrima com o polegar. Desculpa por bagunçar. Bianca riu através das lágrimas. Não está nem um pouco arrependido. Não. Um sorriso pequeno, vulnerável, surgiu em seus lábios. Não estou. Eles ficaram assim, o mundo reduzido ao espaço entre seus corpos, ao som da chuva e de 2 respirações descompassadas. Se formos tentar isso, Bianca disse, sua voz mal acima de um sussurro, precisa haver honestidade total, sem mais segredos. Prometo. Transparência absoluta. E nada de usar sua posição como dono do café para me impressionar ou me controlar. Você tem minha palavra. Aliás, Felipe respirou fundo. Estava pensando em contratar um gerente geral para o café, alguém que lidasse com as operações diárias. Assim, eu seria apenas o dono no papel, e você trabalharia para o gerente, não para mim diretamente. Eliminaria o conflito. Bianca o estudou. Você já tinha pensado nisso? Desde o dia em que você descobriu. Não quero que nada profissional interfira no que podemos ter pessoalmente. Ela assentiu lentamente. Tudo bem. Podemos tentar. O alívio que inundou Felipe foi tão intenso que seus joelhos quase falharam. Mesmo? Mas devagar, ela advertiu. Um passo de cada vez. Reconstruir a confiança leva tempo. Tenho todo o tempo do mundo. Felipe segurou suas mãos. Bianca, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Você aceitaria jantar comigo? Um encontro de verdade. Não o dono do café e sua funcionária, mas apenas Felipe e Bianca. 2 pessoas que querem se conhecer melhor. Um sorriso. O primeiro sorriso verdadeiro que ela lhe dava em semanas iluminou o rosto de Bianca. Pensei que você nunca fosse perguntar. Felipe passou 3 dias planejando o encontro perfeito. Considerou restaurantes sofisticados, passeios românticos, experiências elaboradas. Mas então lembrou-se de algo que Bianca dissera semanas atrás, casualmente, enquanto serviam café, que seu lugar favorito em São Paulo era uma pequena pizzaria italiana no Bexiga, onde a massa era feita à mão pela nona de 80 anos que ainda comandava a cozinha. Na sexta-feira à noite, quando ele chegou ao apartamento dela, Bianca abriu a porta e o fôlego de Felipe foi roubado. Ela usava um vestido simples de cor vinho que realçava cada curva, os cabelos soltos caindo em ondas sobre os ombros, mas foi o brilho nervoso em seus olhos que verdadeiramente o desarmou. Você está linda, ele disse, e não era um cumprimento vazio, era uma constatação maravilhada. Obrigada. Bianca pegou sua bolsa. Você também está muito bem. O trajeto até o Bexiga foi preenchido com conversa nervosa sobre coisas banais. O trânsito, o clima, as notícias. Mas quando Bianca percebeu para onde estavam indo, ela se virou para ele com olhos arregalados. A pizzaria Nona Lucia? Você lembrou. Lembro de tudo que você me conta. A pizzaria era exatamente como Bianca havia descrito. Pequena, aconchegante, com paredes decoradas com fotos antigas da Itália e o cheiro maravilhoso de massa fresca e molho de tomate caseiro. Nona Lucia em pessoa veio cumprimentá-los, seus olhos afiados estudando Felipe com aprovação antes de apertar a bochecha de Bianca com afeição. «Questo è il tuo fidanzato?» A senhora perguntou com um sotaque carregado. Bianca corou. «Não, nona, é só... somos amigos.» «Amigos?» A velha senhora fez um som cético. «Ele olha para você como meu Giuseppe olhava para mim. Amigos não olham assim.» E com uma piscadela cúmplice, ela os guiou para uma mesa no canto, a mais romântica do restaurante. Sentados um de frente para o outro, sob a luz suave de velas e com o murmúrio de conversas em italiano ao fundo, a tensão entre eles começou a se dissolver. «Então», Felipe começou, «me conta sobre esse seu último relacionamento. O que aconteceu?» Bianca pegou o copo de água, girando-o entre os dedos. «Você vai direto ao ponto, não vai?»
Você disse que queria honestidade total. Então vamos começar pelos fantasmas que carregamos. Ela sorriu com o canto da boca. Justo. Respirou fundo. Namorei por 3 anos com um cara chamado Rafael. Achei que o conhecia, que tínhamos um futuro, mas ele sempre me fazia sentir pequena. Meus sonhos eram fofos, minhas ambições eram adoráveis, como se fossem hobbies de criança e não objetivos reais. Ele era um idiota. Bianca riu, uma risada genuína que aqueceu o peito de Felipe. Era, mas demorei para perceber. Quando finalmente terminei, jurei que nunca mais deixaria ninguém me diminuir, que focaria em mim. Ela o encarou. E então você apareceu e me deixou confusa. Confusa como? Porque você me fazia sentir grande, importante, como se meus sonhos importassem. E eu não sabia se era real ou se estava me iludindo de novo. Felipe estendeu a mão sobre a mesa, e depois de uma hesitação, Bianca colocou a dela sobre a dele. Seus sonhos importam, ele disse com fervor. E não só importam, são brilhantes. A forma como você fala sobre comida, sobre criar experiências para as pessoas, é inspirador. E você? Por que estava tão sozinho quando nos conhecemos? Um homem como você, um homem como eu aprendeu que sucesso profissional não preenche o vazio emocional. Felipe brincou com seus dedos. Passei os últimos 10 anos construindo um império, mas esqueci de construir uma vida. Acordava, trabalhava, dormia, repetia. As mulheres com quem saía, elas gostavam do que eu representava, não de quem eu era. E quem você é? A pergunta o pegou de surpresa. Quem ele era? Sem os títulos, sem o dinheiro, sem as conquistas. Ainda estou descobrindo, admitiu, mas sei que sou alguém melhor quando estou perto de você. Nona Lucia chegou com 2 pizzas enormes, uma marguerita clássica e outra de 4 queijos, ambas com bordas perfeitamente douradas e queijo borbulhante. Mangiate, mangiate! Ela ordenou antes de se afastar. A primeira mordida foi uma explosão de sabores. Felipe gemeu involuntariamente. Isso é inacreditável. Bianca sorriu com orgulho, como se ela mesma tivesse feito a pizza. Te disse, Nona Lucia é lendária. Eles comeram, conversaram, riram. Bianca contou histórias de sua infância no interior, de sua mãe que trabalhava 3 empregos para criar ela sozinha, de como aprendera a cozinhar aos 6 anos por necessidade, mas descobrira sua paixão. Felipe falou sobre sua própria criação privilegiada, mas emocionalmente vazia, sobre pais que valorizavam conquistas mais que afeto. Sabe o que é engraçado? Bianca disse, lambendo o molho de tomate dos dedos de uma forma que fez o estômago de Felipe dar um nó. Viemos de mundos completamente opostos, mas, de certa forma, os dois estávamos buscando a mesma coisa. O que seria? Alguém que nos visse de verdade, não o que fazemos, o que temos ou de onde viemos, mas quem realmente somos. Felipe sentiu algo se expandir em seu peito. E você me vê. Bianca segurou seu olhar. Estou começando a ver. E gosto do que vejo. Quando saíram da pizzaria 3 horas depois, a noite estava clara e estrelada. Uma raridade em São Paulo. Felipe ofereceu o braço e Bianca o aceitou, caminhando lentamente pelas ruas do Bexiga. Obrigada por esta noite, ela disse. Por lembrar da pizzaria, por ouvir, por ser você. Obrigado por me dar uma segunda chance. Eles pararam em frente ao apartamento dela. A luz do poste criava sombras suaves em seu rosto. Felipe podia ouvir o próprio coração batendo. Podia sentir o perfume dela. Lavanda e baunilha. Sempre lavanda e baunilha. Posso te ver de novo? Ele perguntou. Amanhã é muito cedo? Bianca riu baixinho. Amanhã eu trabalho. No café. Onde você também provavelmente aparecerá. Mas não é a mesma coisa. Quero mais noites assim. Quero conhecer cada parte de você. Ela se aproximou, ficando na ponta dos pés, e depositou um beijo suave em sua bochecha, tão perto dos lábios, que Felipe sentiu como uma marca de fogo em sua pele. Domingo, ela sussurrou, me leva para conhecer seu lugar favorito em São Paulo, onde Felipe Andrade vai quando quer se sentir em paz. Fechado. Ele a observou entrar no prédio, acenar da porta antes de desaparecer, e ficou ali, no meio da calçada, tocando o lugar onde os lábios dela haviam roçado, sentindo-se como um adolescente apaixonado. E pela primeira vez em anos, talvez na vida toda, Felipe Andrade estava completamente, irremediavelmente feliz. Domingo amanheceu com um céu azul impossível.
Felipe buscou Bianca às 9 da manhã, dirigindo não para o centro caótico da cidade, mas para as montanhas da Serra da Cantareira. Ela o olhou curiosa, quando a estrada começou a subir, deixando o concreto para trás. Seu lugar de paz é no meio do mato? Espere para ver. Meia hora depois, estacionaram em uma trilha estreita. Felipe pegou uma mochila do porta-malas, evidentemente planejada com antecedência, e ofereceu a mão. Confie em mim. Bianca olhou para a mão estendida, para os olhos dele, e assentiu. Estou tentando. A trilha serpenteava-se pela mata atlântica, o ar ficando mais puro a cada passo. Pássaros cantavam nas árvores. O cheiro de terra úmida e folhas misturava-se com o perfume de flores silvestres. Caminharam por 20 minutos até chegarem a uma clareira no topo da montanha. A vista tirou o fôlego de Bianca. São Paulo se estendia abaixo deles como um mar de concreto e vidro, mas daquela altura parecia pequena, administrável. O céu se abria em todas as direções. Nuvens brancas deslizando preguiçosas. Felipe, isso é incrível. Ele sorriu abrindo a mochila e espalhando uma manta sobre a grama. Descobri este lugar aos 23 anos, quando achei que ia enlouquecer com a pressão da empresa. Estava dirigindo sem destino e acabei aqui. Desde então, venho sempre que preciso lembrar que o mundo é maior que meus problemas. Bianca se sentou na manta, abraçando os joelhos. Você nunca trouxe ninguém aqui antes? Nunca. Felipe se sentou ao lado dela. Este lugar sempre foi só meu, mas quero compartilhá-lo com você. Ela recostou a cabeça em seu ombro, um gesto íntimo que fez o coração de Felipe acelerar. Por que eu? Porque você é a primeira pessoa que me faz querer compartilhar tudo. Meus lugares secretos, meus medos, meus sonhos. Ele virou-se para encará-la. Bianca, eu sei que é cedo, que ainda estamos nos conhecendo, mas preciso que você saiba, o que sinto por você não é passageiro. É profundo, é real e está crescendo a cada dia. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Também estou sentindo isso, e me assusta. Por quê? E se não der certo? E se eu me entregar completamente e... E se der certo? Felipe interrompeu suavemente. E se for exatamente o que estamos procurando há tanto tempo? Bianca não respondeu com palavras. Em vez disso, fechou a pequena distância entre eles e pressionou os lábios nos dele. O beijo começou hesitante, uma pergunta sussurrada. Mas então algo se incendiou entre eles. Todos os sentimentos reprimidos, toda a tensão acumulada, toda a esperança e medo e desejo explodindo em uma combustão súbita. As mãos de Felipe se entrelaçaram em seus cabelos, puxando-a para mais perto. Ela respondeu com igual fervor, seus dedos agarrando sua camisa como se ele fosse o único ponto sólido em um mundo que girava. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar, rostos corados, corações disparados. Uau! Bianca sussurrou. Uau! Felipe concordou, descansando a testa contra a dela. Se eu soubesse que beijar você seria assim, teria aguentado os últimos segundos. Ela riu, um som alegre e livre que ecoou pela clareira. Valeu a pena esperar. Valeu cada segundo de agonia. Passaram o resto da manhã ali, deitados na manta, apontando formatos nas nuvens, compartilhando sonhos e medos. Felipe contou sobre a pressão de viver à altura das expectativas familiares, de como sempre sentira que precisava provar seu valor. Bianca falou sobre crescer sem pai, sobre testemunhar os sacrifícios da mãe e jurar que um dia a retribuiria. Sabe qual é meu maior sonho? Bianca perguntou, observando um gavião planar acima deles. Não é só ter um restaurante. É criar um lugar onde as pessoas sintam o que sinto aqui e agora. Paz, pertencimento. Como se por algumas horas todos os problemas do mundo não importassem. Felipe virou-se de lado, apoiando-se no cotovelo para olhá-la. Você vai conseguir. E vou estar ali torcendo por você a cada passo. Mesmo que não deem nada entre nós, principalmente se não derem nada entre nós, porque seus sonhos não dependem de mim. Eles são seus, e são brilhantes, e vão acontecer com ou sem minha presença. Bianca limpou uma lágrima. Como você sempre sabe o que dizer? Não sei. Só estou sendo honesto. Ele segurou sua mão entrelaçando os dedos. Mas espero que deem algo entre nós. Espero que deem tudo. O sol estava alto quando fizeram a trilha de volta. No carro, com as mãos ainda entrelaçadas, Bianca disse, Felipe, preciso te contar uma coisa. Qualquer coisa. Minha mãe.
Ela está doente. Nada grave, mas precisa de tratamento contínuo. É parte do motivo pelo qual trabalho tanto, estudo à noite. O dinheiro é apertado. Felipe abriu a boca, prestes a oferecer ajuda, mas Bianca o interrompeu. Não. Sua voz era firme. Não quero seu dinheiro. Só queria que você soubesse porque faz parte de quem eu sou, das minhas responsabilidades. Obrigado por confiar em mim. Felipe levou a mão dela aos lábios, beijando suavemente. E se um dia você precisar, não de dinheiro, mas de apoio, de alguém para ir com você às consultas, ou apenas para segurar sua mão, estarei aqui. Promete? Prometo. As semanas seguintes foram um turbilhão de cores e emoções. Felipe e Bianca se viam todos os dias. Às vezes no café, onde ele finalmente parou de fingir que não era o dono, e ela parou de se sentir estranha com isso. Outras vezes, em encontros cuidadosamente planejados ou caminhadas espontâneas. Ele a levou a concertos de música clássica e ficou tocado pela forma como ela fechava os olhos e se deixava levar pela melodia. Ela o levou a feiras de rua, ensinando-o a escolher os melhores ingredientes, a negociar preços, a apreciar a arte de uma refeição simples bem feita. Uma terça à noite, depois que o café fechou, Bianca o surpreendeu. Vamos lá para cima, ela disse, apontando para o pequeno apartamento acima do café que servia de depósito. Por quê? Seus olhos brilhavam com travessura. Você vai ver. O espaço estava transformado. Bianca havia limpado e organizado tudo, montando uma cozinha improvisada com um fogareiro elétrico e alguns ingredientes espalhados sobre a mesa. Vou te ensinar a cozinhar de verdade, ela anunciou. Não comida de restaurante chique, comida de alma. Por 3 horas, eles trabalharam lado a lado. Bianca era uma professora paciente, guiando suas mãos na forma certa de picar cebola, ensinando-o a sentir quando o molho estava no ponto, compartilhando segredos que sua avó lhe ensinara. É sobre amor, ela explicou, mexendo o molho, enquanto Felipe tentava não se distrair com a curva de seu pescoço. Comida feita com amor sempre sabe melhor. Não é sobre ingredientes caros ou técnicas complexas. É sobre colocar um pedaço de si mesmo em cada prato. Quando finalmente se sentaram para comer a massa que haviam preparado juntos, simples, mas perfeitamente temperada, Felipe sentiu uma felicidade que nenhuma reunião de negócios jamais lhe proporcionara. Isso está delicioso, ele disse genuinamente impressionado. É porque fizemos juntos. Bianca pegou sua mão sobre a mesa. Tudo é melhor quando compartilhado. Felipe a puxou para um beijo, saboreando tomate e manjericão em seus lábios. Te amo. As palavras escaparam antes que ele pudesse pensá-las. Droga, desculpa, é cedo demais e eu não queria te pressionar, mas é verdade e eu também te amo. A interrupção de Bianca foi acompanhada pelo mais lindo sorriso que ele já vira. Estava esperando você dizer primeiro porque sou covarde assim. Eles riram, beijaram-se novamente e o resto do jantar foi esquecido em favor de sussurros de amor e promessas murmuradas contra a pele quente. Mas nem tudo eram flores. Havia momentos de conflito, de ajuste, de duas pessoas aprendendo a se encaixar nas vidas uma da outra. Como quando a família de Felipe o convidou para um jantar formal e ele quis levar Bianca. Ela ficou nervosa, insegura sobre estar à altura do ambiente sofisticado. Brigaram pela primeira vez. Vozes elevadas no apartamento dela. Você não entende o que é se sentir menos do que os outros, ela gritou. E você não entende que minha família não significa nada para mim se você não estiver lá, ele retrucou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então Bianca desabou no sofá, a raiva drenando para deixar apenas vulnerabilidade. Tenho medo, ela admitiu em voz baixa. Medo de entrar no seu mundo e descobrir que não pertenço a ele. Que você perceba isso também. Felipe se ajoelhou na frente dela, segurando seu rosto entre as mãos. Você não precisa pertencer ao meu mundo. Você criou seu próprio mundo, brilhante e bonito. E é nele que eu quero estar. Mas sua família vai te amar, porque você é impossível de não amar. Ele beijou sua testa. E se não amarem, problema deles. Você é minha escolha. Sempre será minha escolha. Bianca foi ao jantar. Estava nervosa, mas manteve a cabeça erguida, o sorriso firme. E quando a mãe de Felipe, Heloísa, uma mulher elegante, mas fria, perguntou sobre suas aspirações, Bianca não vacilou. Vou abrir um restaurante que honre as receitas de família perdidas,
ela disse com orgulho. Lugares onde a comida conta histórias e cria memórias. Para surpresa de todos, Heloísa sorriu. Um sorriso genuíno. Que sonho admirável. Muito melhor que números em planilhas. A farpa direcionada ao próprio filho não passou despercebida, mas Felipe apenas sorriu, apertando a mão de Bianca sob a mesa. A noite foi um sucesso. No caminho de volta, Bianca estava radiante. Sua mãe é intimidadora, ela disse, mas me tratou com respeito. É mais do que eu esperava. Te disse que iam te amar. Ainda bem que você estava certo. Ela beijou sua bochecha. Obrigada por lutar por mim. Por nós. Sempre. No mês seguinte foi a vez de Felipe conhecer a mãe de Bianca. Dona Célia Cardoso era o oposto de Heloísa. Calorosa, falante, com um abraço que envolvia completamente. Ela recebeu Felipe em seu apartamento modesto com um almoço digno de reis. Minha Bianca me contou muito sobre você, Dona Célia disse enquanto servia arroz e feijão generosamente. Disse que é diferente, que tem bom coração. Felipe, acostumado à formalidade de sua própria família, ficou tocado pela simplicidade afetuosa. Sua filha é extraordinária, Dona Célia. A mulher mais incrível que já conheci. Eu sei. Os olhos da mulher brilharam com lágrimas orgulhosas. Criei ela sozinha depois que o pai dela nos deixou. Não foi fácil, mas olha como ela cresceu linda, inteligente, determinada. Tudo graças à senhora. Dona Célia estudou Felipe por um longo momento. Você a ama de verdade? Com todo o meu coração. E vai cuidar dela? Não apenas com dinheiro, mas com respeito, com parceria, com amor? Felipe segurou a mão de Bianca sobre a mesa. Vou passar o resto da minha vida fazendo ela feliz. Tem minha palavra. Dona Célia assentiu, satisfeita. Então você tem minha bênção. Depois do almoço, enquanto Dona Célia cochilava no sofá, Felipe e Bianca lavavam a louça juntos na cozinha minúscula. Sua mãe é incrível, Felipe disse, passando um prato molhado para ela secar. É a pessoa mais forte que conheço. Bianca sorriu. Às vezes me pergunto como conseguiu tudo sozinha. Porque o amor de uma mãe move montanhas. Felipe beijou seu ombro. E você herdou essa força dela. Bianca se virou em seus braços, a louça esquecida. Obrigada por ser tão bom com ela. Muitos homens no seu lugar. Não me compare com outros homens. Eu não sou eles. Suas mãos acariciaram seu rosto. E Dona Célia é parte de você. Amá-la é amar você completamente. Eles se beijaram ali na cozinha apertada com cheiro de comida caseira e som de novela ao fundo. E foi perfeito. Os meses se desenrolaram em uma sequência de momentos preciosos. Viagens de fim de semana para o litoral, onde Felipe ensinou Bianca a surfar, e eles riram de sua falta de jeito nas ondas. Noites frias, onde ela preparava chocolate quente e eles assistiam filmes antigos enrolados no sofá. Manhãs preguiçosas, onde acordavam entrelaçados e passavam horas apenas conversando sobre tudo e nada. Felipe apresentou Bianca aos seus amigos mais próximos. Rodrigo, seu sócio de longa data, foi cético no início. Você tem certeza sobre isso? Ele perguntou quando Bianca saiu para o banheiro durante um jantar. Vocês são de mundos muito diferentes. É exatamente por isso que funciona, Felipe respondeu. Ela me mostra o que é importante. Me lembra de viver, não apenas existir. Rodrigo deve ter visto algo no rosto de Felipe porque sorriu. Você está completamente perdido nela. Estou. E é a melhor coisa que já me aconteceu. Bianca também apresentou Felipe ao seu círculo, colegas da escola de gastronomia, amigos de infância. Eles o receberam com curiosidade e cautela inicial, mas sua genuinidade e o jeito como olhava para Bianca os conquistaram rapidamente. Ele é diferente do que eu imaginava. Sua melhor amiga Paula confidenciou. Pensei que fosse ser arrogante, mas ele é doce. E o jeito como ele olha para você, Bia. Nossa, eu sei. Bianca sussurrou, felicidade transbordando. É real, Paula. Finalmente encontrei algo real. 6 meses após seu primeiro beijo, Felipe acordou com uma certeza cristalina. Bianca dormia ao seu lado, os cabelos espalhados sobre o travesseiro, um sorriso suave nos lábios. A luz da manhã desenhava padrões dourados em sua pele. Ele a amava, com cada fibra de seu ser, com cada batida de seu coração, e queria acordar assim todos os dias, pelo resto de sua vida. Era hora de dar o próximo passo. Felipe começou a planejar o pedido de casamento
com o mesmo cuidado que dedicaria a um negócio importante, mas com infinitamente mais amor. Ele queria que fosse perfeito, memorável, significativo. O anel foi sua primeira missão. Não queria algo extravagante ou vistoso. Queria algo que representasse Bianca. Belo, único, cheio de história. Encontrou a peça perfeita em uma joalheria antiga. Um anel art déco com diamante solitário. Delicado, mas deslumbrante, pertencente originalmente à sua avó paterna. Vovó Maria seria a primeira a aprovar, sua mãe disse quando ele pediu o anel. Ela sempre dizia que amor verdadeiro era raro. Cuide bem dessa garota, Felipe. Vou cuidar dela sempre. Enquanto isso, Bianca estava atravessando suas próprias mudanças. Suas notas na escola de gastronomia melhoraram significativamente e um de seus professores a indicou para um estágio competitivo em um restaurante renomado. Mas aceitar significaria trabalhar noites, o que cortaria o tempo com Felipe. Você tem que aceitar, Felipe insistiu quando ela compartilhou sua hesitação. Isso é importante para seus sonhos, mas vai estragar nossa rotina. Não vamos nos ver tanto e vamos valorizar cada segundo que tivermos juntos. Ele segurou suas mãos. Bianca, seu sucesso é tão importante quanto o nosso relacionamento. Na verdade, é parte dele. Nunca vou pedir que você escolha entre mim e seus sonhos. Ela aceitou o estágio. As semanas seguintes foram desafiadoras. Dias longos, comunicação reduzida a mensagens rápidas e telefonemas noturnos. Mas, surpreendentemente, a distância fortaleceu o relacionamento. Cada encontro era mais apreciado, cada momento mais precioso. Felipe usou o tempo para preparar a surpresa perfeita. Com a ajuda de Juliana e Dona Célia, planejou cada detalhe. Em uma sexta à noite, um ano exato após seu primeiro encontro na pizzaria Nona Lúcia, Felipe enviou uma mensagem. Vista algo confortável. Vou te buscar às 7. Bianca, exausta de uma semana intensa, quase protestou. Mas algo no tom da mensagem a fez intrigada. Quando Felipe chegou, estava nervoso de uma forma que ela raramente via. Ele usava jeans e uma camisa social leve, casual, mas elegante. Seus olhos brilhavam com antecipação. Para onde vamos? Ela perguntou enquanto entravam no carro. Você vai ver. Dirigiram em silêncio confortável, Felipe segurando sua mão sempre que possível. Quando pararam em frente ao Café Magnólia, fechado e escuro, Bianca ficou confusa. O café? Mas está fechado. Eu sei. Felipe saiu contornando o carro para abrir sua porta. Vem comigo. Ele destrancou a porta. E quando entraram, Bianca prendeu a respiração. O café estava transformado. Centenas de pequenas luzes cintilavam como estrelas. Magnólias brancas, a flor que dava nome ao lugar, estavam espalhadas por todas as mesas. Velas flutuavam em taças com água, criando um brilho etéreo. Uma música suave tocava no fundo, a mesma que estava tocando no rádio em sua primeira conversa significativa. Felipe, o que é tudo isso? Ele a guiou até a mesa onde se sentaram naquele primeiro dia, agora decorada de forma especial. Sobre ela, uma série de fotos dispostas cronologicamente, cada momento importante de seu relacionamento capturado. Foi aqui que tudo começou. Felipe começou, sua voz trêmula. Nesta mesa, neste café, você me serviu cappuccino e, sem saber, mudou minha vida para sempre. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Bianca. Passei 35 anos me sentindo vazio, procurando algo que nem sabia o que era. Construí uma vida de sucesso, mas era uma vida sem alma. E então você sorriu para mim e de repente tudo fez sentido. Felipe se ajoelhou, segurando a mão trêmula de Bianca. Você me ensinou o que é amor verdadeiro. Não o tipo superficial baseado em conveniência ou atração, mas o tipo profundo, transformador, que muda quem você é no nível mais fundamental. Ele tirou a caixinha do bolso, abrindo-a para revelar o anel que brilhava sob a luz das velas. Bianca Cardoso, você quer passar o resto da vida me ensinando a cozinhar com amor, me mostrando que os melhores momentos são os simples, me fazendo rir quando levo a vida muito a sério? Você quer construir sonhos comigo, criar uma família, envelhecer ao meu lado? Bianca mal conseguia ver através das lágrimas. Felipe, casa comigo. Não porque sou rico ou bem-sucedido ou qualquer outra coisa, mas porque te amo mais que tudo neste mundo. E não consigo imaginar um único dia do resto da minha vida sem você nele. Sim,
A palavra saiu como um soluço alegre. Sim, sim, 1000 vezes sim! Felipe deslizou o anel em seu dedo, encaixando perfeitamente como se tivesse sido feito para ela. Então ele se levantou e a puxou para seus braços, girando-a pelo café enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Quando o beijo finalmente veio, foi molhado de lágrimas felizes, acompanhado de risos e promessas sussurradas. O mundo ao redor desapareceu. Existia apenas eles dois, duas almas que se encontraram contra todas as probabilidades. Eu te amo tanto, Bianca murmurou contra seus lábios, tanto que às vezes dói. Eu sei, sinto o mesmo. Felipe segurou seu rosto entre as mãos. E vou passar o resto da minha vida mostrando o quanto. Eles ficaram ali por horas, dançando lentamente entre as luzes, planejando o futuro, revivendo o passado, vivendo plenamente o presente. Era mágico, era perfeito, era deles. Quando finalmente saíram do café às 2 da manhã, Bianca olhou para o anel em seu dedo, depois para o homem ao seu lado. Pronto para essa aventura? Felipe perguntou. Com você? Sempre. Os meses de preparação para o casamento foram um turbilhão de decisões, emoções e descobertas sobre navegar a vida a dois. Bianca insistiu em um casamento íntimo, apenas família e amigos próximos. Felipe, que poderia facilmente financiar um evento extravagante, concordou sem hesitar. Não é sobre impressionar as pessoas, Bianca disse enquanto folheavam catálogos de decoração. É sobre celebrar nosso amor com quem realmente importa. Concordo completamente. Felipe beijou seu ombro. Onde você quiser, como você quiser, só me importo com a parte em que você vira minha esposa. Eles escolheram uma pequena capela no campo, a 1 hora de São Paulo. O tema, magnólias, claro. A flor que testemunhou seu primeiro encontro seria a estrela da decoração. Mas nem tudo foi fácil. Surgiram tensões típicas do planejamento de casamento. Heloísa, a mãe de Felipe, tinha opiniões fortes sobre como as coisas deveriam ser feitas. Dona Célia, por outro lado, se sentia intimidada e fora de lugar nas discussões de orçamento. Não consigo contribuir financeiramente como a família dele. Ela confessou para Bianca, em uma tarde chuvosa, lágrimas escorrendo. Me sinto inútil. Mãe, não! Bianca a abraçou forte. Você me deu tudo. Amor, educação, valores. Isso vale mais que qualquer dinheiro. E Felipe pensa o mesmo. Felipe, ao saber da preocupação de Dona Célia, foi visitá-la pessoalmente. Dona Célia, ele disse, sentando-se à mesa da cozinha, onde tantas conversas importantes aconteceram, posso ser sincero com a senhora? Claro, meu filho. Minha família tem dinheiro, mas sabe o que não tem? O calor que existe nesta casa, o amor que a senhora colocou em cada tijolo de quem Bianca é. Quando casar com sua filha, não estarei apenas ganhando uma esposa, estarei ganhando uma família de verdade. E isso não tem preço. Dona Célia limpou as lágrimas. Você é um bom homem, Felipe Andrade. Cuida da minha menina, com minha vida. Enquanto isso, o estágio de Bianca no restaurante renomado estava revelando talentos que ela mesma desconhecia. O chefe executivo, Pierre Moncler, um francês exigente, raramente elogiava. Mas uma noite após Bianca preparar um risoto de limão siciliano, a mesma receita sobre a qual conversaram em seu segundo encontro, ele a chamou em seu escritório. Mademoiselle Cardoso, ele começou em seu sotaque carregado. Você tem um dom, não apenas técnica, mas alma. Comida que conta histórias. Bianca ficou atônita. Obrigada, chefe. Estou abrindo um segundo restaurante. Quero você como minha sous-chef. Era a oportunidade dos sonhos. Salário excelente, prestígio, aprendizado, mas significava adiar seus próprios planos de restaurante, trabalhar sob comando de alguém por mais anos. Ela compartilhou o dilema com Felipe naquela noite. O que seu coração diz? Ele perguntou, acariciando seus cabelos enquanto ela deitava em seu colo. Que é uma honra incrível, mas também que meu sonho sempre foi algo meu, sabe? Criar experiências, não apenas executá-las. Então você já sabe a resposta. Bianca se sentou, encarando-o. Mas é tanta segurança, tanto aprendizado, e vai estar lá quando você estiver pronta. Felipe segurou suas mãos. Bianca, nunca deixe o medo de perder uma oportunidade te fazer trair seus sonhos. Se chefe Pierre vê seu talento agora, outros verão também, no tempo certo. E se eu recusar e me arrepender? E se você aceitar e sempre se perguntar, e se? Ele beijou sua testa.
Qualquer decisão que tomar, estarei ao seu lado. Mas não decida por medo ou pressão. Decida porque é o que você realmente quer. Após noites de reflexão, Bianca recusou educadamente a oferta. Chefe Pierre ficou desapontado, mas respeitoso. Você tem fogo próprio, ele disse. Um dia, quando abrir seu restaurante, quero ser o primeiro convidado. Prometo uma mesa VIP. Felipe estava orgulhoso de sua coragem. Naquela noite ele fez uma proposta. E se usássemos o andar de cima do café para você experimentar? Criar pratos, testar receitas, até oferecer jantares exclusivos uma vez por mês. Um laboratório para seus sonhos. Os olhos de Bianca se iluminaram. Sério. Completamente. O espaço está lá, desperdiçado. Vamos transformá-lo no berço do futuro restaurante da minha futura esposa. Ela o beijou com tanta força que quase o derrubou do sofá. Você é incrível. Não, sou apenas um homem apoiando a mulher que ama. 2 semanas antes do casamento, as tensões familiares explodiram em um jantar de ensaio. Heloísa fez um comentário sobre manter tradições adequadas, que Bianca interpretou como crítica. Ela respondeu rispidamente. Dona Célia se envolveu defendendo a filha, e em minutos todos estavam gritando. Felipe se levantou, batendo a mão na mesa. O silêncio foi instantâneo. Chega. Sua voz era firme, mas controlada. Mãe, respeito suas tradições, mas este é nosso casamento, de Bianca e meu. E vamos fazer do nosso jeito. Felipe, estou apenas tentando... Eu sei e aprecio, mas precisa entender. Bianca é minha família agora, minha prioridade, e ninguém vai fazê-la se sentir menor ou inadequada. Está claro? Heloísa ficou chocada, mas lentamente assentiu. Peço desculpas, Bianca. Às vezes esqueço que tempos mudaram. A noite terminou com abraços desajeitados e promessas de recomeçar. Na cama mais tarde, Bianca se aconchegou contra Felipe. Obrigada por me defender. Sempre, você e eu contra o mundo, lembra? Você e eu contra o mundo, ela repetiu, e pela primeira vez em semanas, dormiu tranquila. O dia do casamento amanheceu com um céu absurdamente azul, sem uma única nuvem. Parecia que até o universo conspirava para tornar aquele dia perfeito. Bianca acordou na casa de sua mãe, cercada por Paula e Juliana, suas madrinhas. O vestido, simples mas elegante em seda branca com bordados delicados, pendia do armário como uma promessa. Nervosa? Paula perguntou, ajudando-a a fazer as unhas. Aterrorizada, Bianca admitiu, mas do jeito bom, como se estivesse prestes a saltar de um penhasco, mas soubesse que há água segura embaixo. Isso é o amor verdadeiro, Dona Célia disse, colocando flores em seu cabelo. Medo e certeza misturados. Enquanto isso, em sua própria casa, Felipe estava sendo ajudado por Rodrigo e seu irmão mais novo, Lucas. O terno cinza claro combinava perfeitamente com a gravata azul marinho. Última chance de fugir, Rodrigo brincou. Felipe apenas sorriu. Não há lugar neste mundo onde eu preferiria estar do que ao lado dela daqui a 2 horas. Na capela, tudo estava perfeito. Magnólias brancas decoravam cada superfície, o aroma suave permeando o ar. Apenas 40 convidados, os mais queridos, ocupavam os bancos de madeira envelhecida. Quando a música começou e Bianca surgiu no fundo da capela, o tempo parou. Ela caminhava ao lado de Dona Célia, radiante, os olhos fixos em Felipe. O véu simples emoldurava seu rosto, mas era o sorriso, aquele sorriso que capturara seu coração no café, que verdadeiramente a iluminava. Felipe sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Como ele teve tanta sorte! Quando Bianca finalmente chegou ao altar, Dona Célia colocou a mão da filha na de Felipe. Cuide dela, ela sussurrou. Com minha vida, ele prometeu. O padre começou a cerimônia, mas Felipe mal ouvia as palavras. Estava perdido nos olhos de Bianca, no aperto de suas mãos, na realidade maravilhosa de que em minutos ela seria sua esposa. Chegou a hora dos votos. Felipe respirou fundo. Bianca, começou, sua voz embargada. No dia em que entrei no café Magnólia, eu estava perdido. Rico em dinheiro, pobre em alma. E então você sorriu para mim e tudo mudou. Você me mostrou o que é viver, não apenas existir. Me ensinou que o amor verdadeiro não diminui ninguém, ele eleva. Prometo passar cada dia do resto da minha vida te fazendo sentir tão especial quanto você me faz sentir. Prometo apoiar seus sonhos como se fossem meus. Prometo amar não apenas a mulher que você é,
mas também a mulher que ainda vai se tornar. E prometo que não importa o que a vida nos traga, você nunca enfrentará sozinha, porque somos uma equipe, hoje e sempre. Não havia olho seco na capela. Bianca limpou as lágrimas, sua voz tremendo quando começou. Felipe, você apareceu na minha vida quando eu tinha desistido de contos de fada. Me mostrou que homens bons ainda existem, que é possível ser forte e gentil, ambicioso e amoroso. Você nunca tentou me mudar, apenas me ajudou a ser mais eu mesma. Prometo dividir não apenas os dias bons, mas também os difíceis. Prometo te apoiar quando você duvidar de si mesmo e te desafiar quando estiver acomodado. Prometo cozinhar para você com amor até ficarmos velhinhos e nossas mãos tremerem segurar as panelas. Risos atravessaram as lágrimas. E prometo amar você não por quem você é, mas por quem nos tornamos juntos. Porque você me faz querer ser a melhor versão de mim mesma. Felipe Andrade, você aceita Bianca Cardoso como sua legítima esposa? Aceito. A resposta foi firme, clara, sem uma sombra de hesitação. Bianca Cardoso, você aceita Felipe Andrade como seu legítimo esposo? Aceito. E com essas duas palavras tudo mudou. Declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva. Felipe puxou Bianca para seus braços e o beijo foi tudo. Promessa, celebração, começo. Os convidados explodiram em aplausos, mas eles mal ouviram, perdidos um no outro. A festa foi íntima e alegre. Bianca, claro, tinha planejado o menu pessoalmente, cada prato contando uma história de seu relacionamento. O bolo foi o famoso bolo de chocolate que ela fizera para ele no 3º mês de namoro. Durante a dança dos noivos, Felipe sussurrou em seu ouvido. Como me sinto? Como você se sente? Ela repetiu confusa. Completo. Pela primeira vez na vida, completo. Bianca sorriu através de novas lágrimas. Eu também. Dona Célia dançou com Felipe, Heloísa surpreendeu todos dançando com Dona Célia, os mundos diferentes se mesclando em celebração de amor. Quando a noite terminou e eles entraram na limusine decorada, arrosando pelos convidados, Bianca olhou para a aliança em seu dedo, agora acompanhada pelo anel de noivado, e sentiu uma paz profunda. Senhora Andrade, Felipe testou o nome. Tem um toque legal, ela admitiu. Mas profissionalmente continuarei Cardoso. Tradição familiar. Como quiser, contanto que você seja minha. Sempre. A lua de mel em Toscana foi um sonho. 10 dias de vinhedos ensolarados, aldeias medievais, comida inacreditável e noites dormindo entrelaçados em camas de pousadas aconchegantes. Felipe assistiu Bianca florescer enquanto explorava mercados locais, conversava com nonas sobre receitas secretas, anotava tudo em seu caderninho desgastado. Estou absorvendo tanta inspiração, ela disse uma tarde, sentados sob uma oliveira centenária. Mal posso esperar para voltar e começar a experimentar. Então, por que esperar? Felipe puxou uma pasta do laptop que trouxera. Encontrei o espaço perfeito. Bianca pegou a pasta, os olhos se arregalando ao ver as fotos. Era um antigo armazém na Vila Madalena, com tetos altos, vigas expostas, grandes janelas de vidro. Felipe, isso é perfeito, mas deve custar uma fortuna. É um investimento no nosso futuro. Ele segurou seu rosto. Não quero comprar seu sonho, Bianca, mas quero facilitar o caminho. Pense nisso como capital inicial. Você constrói o restaurante, cria o conceito, comanda tudo. Sou apenas o investidor silencioso. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Você realmente acredita em mim, mais do que você mesma. Voltaram a São Paulo renovados e prontos para novos desafios. Compraram uma casa nos Jardins, não uma mansão extravagante, mas um lar aconchegante com 3 quartos e um jardim perfeito para as magnólias que Bianca já planejava plantar. Os primeiros meses de casamento foram de ajuste. 2 pessoas aprendendo a compartilhar espaço, rotinas, vidas. Havia discussões bobas sobre pasta de dente, negociações sobre qual lado da cama, descobertas sobre hábitos irritantes. Você sempre deixa toalhas molhadas na cama, Bianca reclamou após um dia particularmente cansativo. E você sempre esquece de fechar armários, Felipe retrucou. Ficaram em silêncio por um momento. Então ambos caíram na risada. Somos um desastre, Bianca disse. Somos nosso desastre. Felipe a puxou para um abraço. E não trocaria por nada. Desenvolveram rotinas.
Café da manhã juntos sempre que possível, mesmo que significasse acordar mais cedo. Noites de sexta dedicadas a filmes e pizza caseira. Domingos visitando as mães, alternando entre Heloísa e Dona Célia. O projeto do restaurante avançava. Bianca trabalhou incansavelmente no conceito, no menu, no design. Ela queria que cada detalhe refletisse a essência do lugar. Comida honesta, histórias reais, amor em cada prato. Vou chamá-lo de raízes, ela anunciou uma noite. Porque é sobre voltar às origens, às receitas que nossas avós faziam, às histórias que se perdem. É perfeito, assim como você. Enquanto isso, Felipe fez mudanças próprias. Delegou mais responsabilidades em suas empresas, priorizando tempo de qualidade sobre reuniões infinitas. Descobriu que era possível ter sucesso profissional sem sacrificar vida pessoal. Você mudou, Rodrigo comentou durante um almoço de negócios. Está mais leve. O amor faz isso. Felipe sorriu. Faz tudo valer mais a pena. Mas a vida não era só alegrias. Dona Célia teve um susto de saúde. Nada grave, mas o suficiente para assustar a todos. Bianca praticamente morou no hospital por uma semana, e Felipe esteve ao seu lado cada segundo. Obrigada por estar aqui. Ela sussurrou na sala de espera exausta. Onde mais eu estaria? Ele beijou sua testa. Ela também é minha mãe agora. Quando Dona Célia teve alta, insistiram que ela morasse com eles durante a recuperação. As semanas que se seguiram foram desafiadoras, mas preciosas. 3 gerações sob um teto, aprendendo a coexistir, a cuidar um do outro. Vocês não precisavam fazer isso, Dona Célia disse comovida. Família é isso, mãe, Bianca respondeu. Estarmos juntos nos bons e maus momentos. Felipe observava as duas juntas, tão parecidas em força, em amor, em determinação, e sentiu gratidão imensa. Esta era sua família agora. Este era seu lar. Um ano após o casamento, em uma noite estrelada, Bianca fez um anúncio. O restaurante abre em 3 meses. Felipe a pegou nos braços, girando-a. Estou tão orgulhoso de você. Não teria conseguido sem você. Você teria. Talvez demorasse mais, mas teria. Porque você é imparável quando quer algo. Naquela noite, deitados na cama, Bianca aninhou-se contra ele. Feliz? Absurdamente, Felipe respondeu. E você? Mais do que imaginei ser possível. Ela pausou. Felipe, quero te contar uma coisa. Qualquer coisa. Quero ter filhos com você. Não agora, mas... eventualmente. O coração de Felipe inchou. Eu também quero. Quero ver pequenas versões suas correndo pela casa, enchendo de risadas e bagunça. E amor. Muito amor. Tanto amor que não vão conseguir conter. Adormeceram assim, sonhando com futuros ainda por vir, gratos pelo presente que construíram juntos. A inauguração do Raízes foi um sucesso retumbante. Críticos gastronômicos elogiaram a autenticidade. Clientes se apaixonaram pela experiência íntima. Reservas se esgotavam com semanas de antecedência. Bianca estava vivendo seu sonho, e Felipe nunca a vira tão radiante. Mas 3 meses após a abertura, Bianca começou a se sentir estranha. Cansaço constante, enjoos matinais, aversão a certos cheiros. A princípio, atribuiu ao estresse do restaurante. Foi Paula quem durante um almoço observou. Bia, quando foi sua última menstruação? Bianca parou, o garfo suspenso no ar. Eu... nem lembro. Com a correria. Você está grávida. Não posso estar. Usamos proteção e... meu Deus. A realização a atingiu como uma onda. Será? 2 horas depois, ela estava no banheiro de sua casa, observando 3 testes de gravidez exibirem o mesmo resultado. Positivo. Grávida. Ela estava grávida. O pânico inicial deu lugar a uma alegria crescente. Assustadora. Um bebê. Dela e de Felipe. Uma nova vida crescendo dentro dela. Mas como contar? Felipe estava em uma viagem de negócios crucial em Belo Horizonte, voltando apenas no dia seguinte. Bianca passou a noite inteira planejando o anúncio perfeito. Na manhã seguinte, ela acordou cedo e preparou um café da manhã especial. No centro da mesa, deixou uma caixinha embrulhada. Dentro, um minúsculo par de sapatinhos de bebê e o teste de gravidez. Quando Felipe chegou, exausto da viagem, encontrou a mesa posta e Bianca esperando com um sorriso enigmático. Bem-vindo em casa. Tenho um presente para você. Amor, não precisava...
Ele pegou a caixa, abrindo distraidamente. Então congelou. Bianca, isso significa... Vamos ser pais. Felipe olhou para ela, para os sapatinhos, novamente para ela. E então fez algo que ela nunca ouvira fazer. Desmoronou em lágrimas, soluços sacudindo seu corpo, enquanto ele a puxava para um abraço desesperado. Vamos ter um bebê? Vamos ter um bebê. Eles ficaram assim por longos minutos, chorando e rindo e se beijando. Felipe se ajoelhou, colocando as mãos suavemente na barriga ainda plana de Bianca. Oi, pequeno. Sou seu pai, e já te amo mais do que palavras podem expressar. Bianca passou os dedos pelos cabelos dele. Você vai ser um pai incrível. Estou apavorado. Eu também, mas vamos descobrir juntos. Contaram para as famílias naquele mesmo fim de semana. Dona Célia chorou tanto que Bianca ficou preocupada. Heloísa, surpreendentemente, foi igualmente emocional. Um neto, ela repetia maravilhada. Vai trazer nova vida para nossa família. Os meses da gravidez foram uma montanha-russa. Bianca teve enjoos terríveis no primeiro trimestre, mas Felipe estava lá, segurando seu cabelo, trazendo biscoitos de água e sal às 3 da manhã. Desculpa por te fazer passar por isso. Ela choramingou uma noite particularmente difícil. Está criando nosso filho. Não se desculpe por isso nunca. Ele beijou sua testa suada. Você é minha heroína. No segundo trimestre, a barriga começou a aparecer. Bianca ficou obcecada com decoração do quarto do bebê, mudando de ideia sobre cores semanalmente. Felipe a acompanhava pacientemente em cada mudança de opinião. Azul, verde, amarelo? Ela debatia, estudando amostras de tinta. O que você escolher será perfeito, como tudo que você faz. Decidiram não saber o sexo, querendo a surpresa, mas ambos secretamente sonhavam. Bianca com uma menina para quem poderia passar receitas, Felipe com um filho para levar a jogos de futebol. O restaurante continuava prosperando, mas Bianca teve que delegar mais. Foi difícil ceder controle, mas necessário. Você precisa descansar, Felipe insistia. O bebê é prioridade. O restaurante também é meu bebê, e tenho uma equipe para cuidar dele. Mas este aqui, ele tocou sua barriga, mas só tem nós. No terceiro trimestre, tudo se tornou real. O quarto estava pronto. Paredes amarelo sol, decorado com desenhos de animais da floresta que Bianca pintara ela mesma. Roupinhas minúsculas enchiam gavetas. Um berço de madeira, herança da família Andrade, esperava seu pequeno ocupante. Uma tarde, 2 meses antes do parto previsto, Bianca e Felipe estavam no sofá, quando ela pegou sua mão e colocou sobre a barriga. Sente. E então ele sentiu. Um chute forte, definitivo. Seu filho se movendo. Felipe olhou para Bianca com reverência pura. É real. Há uma pessoa ali dentro. Nossa pessoa. Ela sorriu através das lágrimas. Metade eu, metade você. Um milagre. O maior milagre. Naquela noite, deitados na cama, Felipe conversava com a barriga de Bianca. Oi, bebê. Seu pai aqui de novo. Só queria dizer que mal posso esperar para te conhecer. Ver se você tem os olhos da mamãe ou os meus. Se vai gostar de cozinhar como ela ou de números como eu. Ou quem sabe vai ser completamente diferente de nós dois. E tudo bem, porque vamos te amar exatamente como você for. Ele beijou a barriga. E uma última coisa. Sua mãe é a pessoa mais forte, mais incrível que conheço. Seja gentil com ela nos próximos meses. Ela está fazendo um trabalho incrível te carregando. Bianca limpava lágrimas silenciosas. Como teve tanta sorte de encontrar esse homem. 3 semanas antes da data prevista, em um domingo preguiçoso, Bianca sentiu a primeira contração. Felipe, ele estava na cozinha. Sim, amor, acho que é hora. Tudo se transformou em um borrão. Corrida para o hospital. Bianca respirando através das contrações. Felipe tentando manter a calma enquanto internamente entrava em pânico. Dona Célia e Heloísa chegaram ao hospital quase simultaneamente, suas diferenças esquecidas na urgência do momento. O trabalho de parto durou 12 horas. 12 horas de dor, suor, lágrimas. Felipe não saiu do lado de Bianca nem por um segundo, segurando sua mão, limpando seu rosto, sussurrando encorajamentos. Você consegue. Você é a mulher mais forte que conheço. Não, aguento mais. Ela ofegava entre contrações. Aguenta sim. Estamos quase lá. Nossa filha está quase aqui.
Filho, Bianca corrigiu automaticamente, e ambos riram apesar de tudo. E então, às 6h43 da manhã de um dia ensolarado de março, um choro perfurou o ar. É uma menina, a médica anunciou, colocando o bebê recém-nascido sobre o peito de Bianca. Uma menina, pequena, rosada, com uma cabeleira escura e gritando com força total. Olá, Laura, Bianca sussurrou, o nome que tinham escolhido semanas atrás saindo naturalmente. Bem-vinda ao mundo. Felipe chorava abertamente, tocando a cabecinha delicada de sua filha com dedos trêmulos. Ela é perfeita, completamente perfeita. Como você, Bianca disse, exausta, mas radiante. Eles passaram a primeira hora apenas olhando para Laura, memorizando cada detalhe. Seus pequenos dedos perfeitos, o jeito como seu nariz se enrugava, o som suave de sua respiração. Somos pais, Felipe murmurou maravilhado. Somos uma família. 5 anos se passaram como um sonho acordado. A casa nos jardins agora ressoava com risadas de crianças. Laura, com 4 anos, curiosa e vivaz, e Pedro, com 2, o raio de sol de bochechas roliças que roubara o coração de todos. Era um domingo de manhã, quando Felipe acordou com peso extra na cama. Laura tinha se infiltrado novamente, deitada entre ele e Bianca, com Pedro logo atrás, trazendo seu cobertor favorito. Papai, acorda, acorda, Laura sussurrou alto demais. Vamos fazer panquecas. Felipe sorriu, beijando sua testa. Vamos deixar a mamãe dormir mais um pouquinho. Ela trabalhou até tarde ontem. Eu ajudo, Pedro anunciou, embora ainda trocasse metade das palavras. Na cozinha, Felipe supervisionava enquanto Laura, séria e concentrada, mexia a massa. Pedro tentava ajudar, fazendo mais bagunça que qualquer outra coisa. A cozinha virou um desastre de farinha e ovos quebrados. Bianca apareceu na porta, cabelos bagunçados, usando o roupão velho, e Felipe pensou que nunca a vira mais bonita. O que aconteceu aqui? Explodiu uma bomba de farinha? Estamos fazendo café da manhã, Laura anunciou com orgulho. Vejo isso. Bianca pegou Pedro no colo, depositando beijos em seu pescoço que o fizeram gargalhar. E como está ficando? Delicioso, Felipe garantiu, embora a massa parecesse mais cola do que comida. Quer café? Sempre. Eles terminaram o café da manhã em família. As panquecas estavam estranhas, mas ninguém reclamou. Laura tagarelava sobre o que aprendera na escola. Pedro babava e sorria, e Felipe e Bianca trocavam olhares de compreensão mútua. Esta era a vida. Caótica, bagunçada, barulhenta, perfeita. Mais tarde, naquele dia, levaram as crianças ao parque. Felipe empurrava Pedro no balanço enquanto Bianca ajudava Laura no escorregador. O sol brilhava através das árvores, crianças gritavam de alegria, e por um momento tudo era exatamente como deveria ser. Lembra quando viemos a este parque pela primeira vez? Bianca perguntou, sentando-se ao lado dele no banco. Quando você estava me pedindo perdão? Como poderia esquecer? Pensei que ia te perder, mas não perdeu. Ela segurou sua mão. E olha onde chegamos. Felipe observou seus filhos brincando. Laura já fazendo amigos, Pedro tentando imitá-la em tudo. Às vezes ainda não acredito que isto é real, que você é real, que eles são reais. É muito real. Bianca beijou sua bochecha. E é nosso. O café Magnólia ainda funcionava, agora administrado por Juliana, que provara ser uma gerente excelente. O Raízes prosperava, com Bianca trabalhando horários reduzidos para estar mais com os filhos. Tinham encontrado equilíbrio, não perfeito, mas funcional. Às vezes me sinto culpada, Bianca confessou, enquanto as crianças corriam atrás de pombos, como se devesse estar no restaurante mais vezes. E às vezes me sinto culpado por não estar em mais reuniões, Felipe concordou. Mas então Laura me pede para ler uma história, ou Pedro dá seus primeiros passinhos e percebo, este é o verdadeiro sucesso. Esta família. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, um processo que levou 2 histórias, 3 copos de água e incontáveis só mais 5 minutos, Felipe e Bianca se refugiaram no jardim. As magnólias que ela plantara anos atrás agora floresciam exuberantes, seu perfume enchendo o ar noturno. Lembra daquele primeiro dia no café? Felipe perguntou, puxando-a para seu abraço. Como se fosse ontem. Você parecia tão perdido. Estava, até você sorrir para mim. Ele virou-a para encará-lo, mãos enquadrando seu rosto. Obrigado por mudar minha vida.
Mudamos a vida um do outro. Bianca tocou seu rosto, polegar traçando sua mandíbula. Eu era uma garçonete com sonhos grandes demais. Você me fez acreditar que eles eram possíveis. E você me mostrou o que é viver de verdade. Não apenas existir em uma rotina vazia, mas sentir, amar, experimentar tudo. Beijaram-se sob as magnólias, o mesmo tipo de flor que testemunhara seu primeiro encontro. O círculo estava completo. Feliz? Felipe sussurrou contra seus lábios. Imensamente. Bianca riu baixinho. Cansada, cheia de farinha no cabelo, provavelmente não dormirei direito pelos próximos 10 anos. Mas imensamente feliz. Eu também. Ficaram ali até tarde, apenas existindo juntos, ouvindo os sons noturnos da cidade, sentindo a brisa suave, gratos por cada momento que os levara até ali. Dentro de casa, Laura sonhava com se tornar chefe como a mãe, e Pedro dormia profundamente agarrado em seu ursinho. Duas vidas pequenas que representavam tudo que Bianca e Felipe criaram juntos. No quarto, antes de dormir, Felipe observou Bianca escovando os cabelos em frente ao espelho. Uma rotina simples que ele nunca se cansava de presenciar. Você é linda, ele disse. Estou cheia de farinha e com olheiras até o chão. E ainda assim, a mulher mais linda que já vi. Bianca se virou sorrindo. Mentiroso charmoso. Apenas um homem apaixonado. Deitaram-se juntos, corpos se encaixando perfeitamente depois de anos de prática. Do outro quarto, ouviram Pedro chamando por água, e ambos suspiraram. Minha vez, Felipe disse levantando-se. Eu vou com você, porque era assim que funcionava. Juntos. Sempre juntos. Naquela noite, depois que Pedro voltou a dormir, e a casa finalmente estava em silêncio, Felipe deitou-se olhando para o teto, Bianca enroscada contra seu peito. Sabe, ela murmurou já meio adormecida, se pudesse voltar no tempo e reviver tudo de novo, não mudaria nada. Nem mesmo a parte em que descobriu que eu era o dono do café, especialmente essa parte, porque nos fez lutar pelo que temos, nos fez mais fortes. Felipe beijou seu cabelo. Te amo, hoje, amanhã, para sempre. E eu te amo. Até o fim dos tempos. Adormeceram assim, duas almas que se encontraram contra todas as probabilidades, que construíram um amor sólido sobre fundação de honestidade, respeito e devoção mútua, que transformaram uma xícara de café em uma vida inteira de memórias, porque às vezes o amor chega quando menos esperamos, servido em uma xícara de café, com um sorriso que muda tudo. E se tivermos sorte, muita sorte, ele fica, cresce e se transforma em algo maior do que jamais sonhamos possível. Felipe e Bianca tiveram essa sorte. E nunca, nem por um segundo, deixaram de ser gratos por isso. A vida que construíram não era perfeita. Havia contas a pagar, crianças que acordavam no meio da noite, discordâncias sobre como criar os filhos, dias estressantes onde mal conseguiam conversar direito, mas era deles. Autêntica, imperfeita, absolutamente linda. E no fim, não é disso que se trata o amor verdadeiro. Não sobre grandes gestos ou momentos cinematográficos, embora tenham tido sua cota justa deles, mas sobre escolher um ao outro todos os dias, nos dias bons e nos ruins, quando é fácil e quando é difícil. Felipe escolhia Bianca, Bianca escolhia Felipe, e juntos escolhiam a família que criaram, o amor que nutriam, a vida que construíram tijolo por tijolo, beijo por beijo, dia após dia, e viveram. Não felizes para sempre como nos contos de fada, porque a vida real tem altos e baixos, desafios e tristezas, mas viveram profundamente, amaram completamente, e no fim, não é isso que todos nós queremos? Uma vida bem vivida, um amor bem amado, uma história bem contada. E a história deles estava apenas começando. Às vezes o amor chega quando menos esperamos, servido em uma xícara de café, com um sorriso que muda tudo. E se permitimos que aconteça, se temos coragem de abrir nossos corações, de lutar quando fica difícil, de escolher um ao outro todos os dias, ele se transforma em algo extraordinário. Não perfeito, mas real. E real é infinitamente melhor que perfeito.